Gente, olha só, sempre é bom falar de saúde. Pois bem, sempre é bom falar de saúde. Nós convidamos hoje aqui para bater um papo conosco mais um dos especialistas lá do Complexo Hospitalar Central, aqui na capital do estado, né? É o doutor Renato Radaeli, ele é ortopedista. Vamos falar sobre corrida de rua. Este é o assunto que a gente resolveu trazer para abordar e trazer orientações de forma preventiva para a audiência. Doutor Renato, muito boa tarde, bem-vindo à Band. Que satisfação ter você conosco aqui. Olá, Edilson, boa tarde. É uma satisfação poder ajudar a população a esclarecer alguns temas importantes aqui e falar a respeito do nosso querido Hospital Central. Perfeito. Nós exibimos ainda hoje aqui no programa, doutor, uma matéria que fala sobre corrida de rua. A gente sabe que as pessoas acabam tendo isso de forma esporádica, nem todo mundo tem como atividade principal, profissional. E aí eu queria entender primeiramente quais são os benefícios da corrida de rua para a saúde do músculo esquelético da pessoa, né? Da parte que envolve o contexto geral do corpo humano. E aí depois a gente quer entender também as precauções que são necessárias de serem tomadas. Quais os principais benefícios dessa prática? Adilson, a atividade física hoje não, sempre foi fundamental para a saúde de qualquer indivíduo, né? E a corrida de rua, pelo fato de ser um esporte que tem crescido muito, é um esporte individual, só depende de você iniciar para praticar e depende de um tênis que hoje tem muitas opções, não precisa ser o tênis mais caro, tem muitas opções mais acessíveis que são de boa qualidade e que permite a pessoa iniciar uma prática rotineira. E é fundamental. Óbvio que, como qualquer atividade física, tem algumas peculiaridades, tem alguns cuidados a serem tomados, mas é fundamental e a gente tem mais que estimular que seja feita mesmo, que traz muito, muito, muito mais benefícios do que algum tipo de problema para o indivíduo. E falou em problema, doutor, eu já queria entender quais são os tipos de lesões mais comuns que podem ocorrer às pessoas que praticam esse tipo de atividade. E eu gosto de dizer sempre de forma amadora e muito esporádica. Quem não tem uma frequência maior acaba ficando mais exposto a algum tipo de lesão, né? Quais são as mais comuns? Sem dúvida. Como a corrida é uma atividade de impacto, né, a gente costuma ter mais lesões nos membros inferiores. Isso pode ser... A gente encontra lesões no joelho, no tornozelo, eventualmente no quadril. Algumas lesões musculares podem acontecer, mas o ideal é que se consiga manter uma rotina de prática, né? É igual o praticante de esporte de final de semana, a incidência de lesões de fato são muito maiores do que aquela pessoa que pratica de esporte de uma maneira rotineira, mas a gente na corrida especificamente pode ter lesão, principalmente no joelho e no tornozelo, de uma maneira, uma certa frequência, assim, mas não é a regra, a maioria das pessoas praticam sem ter problema e a gente estimula. O importante é passar a ideia de que é importante fazer atividade física. A lesão faz parte de qualquer atividade e a maioria das vezes a gente consegue tratar com sucesso. Doutor, a questão da sobrecarga nas articulações e também músculos, ela pode começar a dar sinais assim? Ou quando vem já provoca a lesão? É possível perceber que eu estou extrapolando um pouquinho o meu limite? Sem dúvida, Gilson. E o que a gente preconiza assim, é sempre quando a pessoa sai do sedentarismo para iniciar uma atividade física, que esse processo seja rotineiro. Às vezes a pessoa fica um tempo sem fazer atividade física e quer correr atrás do prejuízo, e isso acaba muitas vezes tendo uma intensidade muito alta e o organismo ainda não está adaptado àquela rotina de exercício. Então, fazendo atividade de uma maneira gradativa, aumentando a intensidade gradual, hoje tem assessoria
para treinamentos de corrida, que programam treinamentos e a pessoa consegue desenvolver sem ter lesão. O negócio é praticar de uma maneira gradativa e aumentar a intensidade à medida que for se sentindo bem, entendeu? Perfeito. Agora, acho que uma questão muito básica, mas nunca é mais demais falar sobre isso, é que nunca inicie qualquer tipo de atividade física sem antes um alongamento básico, né? Um aquecimento, doutor. Um aquecimento, o ideal é no começo faça um aquecimento, a gente precisa ativar a musculatura inicialmente e um alongamento depois de uns 5 minutos de aquecimento costuma ser bem mais eficaz do que um alongamento com a pessoa fria, sem ter acordado a musculatura, digamos assim. É perigoso também, eu queria até fugir um pouquinho da pauta sobre a corrida de rua, mas quem trabalha no escritório, por exemplo, aí de repente recebe uma ligação, precisa dar uma resposta imediata para algum tipo de situação, levanta de forma abrupta, rapidamente, dá aquela corridinha para fazer o atendimento específico. Isso é algo também muito perigoso, né, doutor? Existem lesões que ocorrem com esses tipos de ações, né? Tem. Pode ter algum estiramento muscular, eventualmente, em algumas situações, até uma lesão de tendão de Aquiles, que acontece de uma maneira, às vezes, mais abrupta, assim. Agora, uma pessoa que tem o hábito de praticar atividade física, o corpo está acostumado com algum tipo de movimento mais brusco, a tendência é de que essa pessoa não esteja tão suscetível a ter alguma lesão nesse sentido. Mas, sem dúvida, que a mensagem que precisa ficar sempre é a atividade física faz bem. Qualquer dúvida a respeito, é importante procurar ajuda médica. A gente que é ortopedista está habilitado a avaliar e orientar essa atividade. É importante uma avaliação cardíaca, a depender de uma pessoa acima dos 40, com sobrepeso. É interessante que se passe com um cardiologista também para fazer uma avaliação da parte cardiológica, mas atividade física hoje eu costumo falar para os pacientes, precisa fazer e é só para o restinho da vida, daqui para frente, entendeu? Infelizmente não é uma opção não fazer hoje. Doutor, hoje, aqui no norte do Brasil, principalmente, e aí eu vou direcionar para o Complexo Hospitalar Central, a gente tecnicamente, tecnologicamente, humanamente, a gente está bem preparado para tratar qualquer tipo de problema ligado a essa área da ortopedia? Sem dúvida nenhuma disso. A gente tem tecnologia de ponta no nosso hospital, com possibilidade de fazer cirurgias minimamente invasivas quando necessário, cirurgias por vídeo. Temos tudo disponível para que possamos dar o melhor atendimento e tratamento ao nosso paciente aqui. Doutor Renato Radaeli, ortopedista, mais um dos grandes profissionais lá do Complexo Hospitalar Central, falando conosco um pouquinho aqui hoje sobre esta área da ortopedia e muito provavelmente você que está acompanhando o programa já se deparou com algum tipo de situação. Espero ter contribuído para que você não caia, né, de alguma forma na inocência de praticar um exercício sem estar devidamente preparado. Grande abraço, muito obrigado pela participação, doutor. Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde, sempre é bom falar em saúde.